Oi, tudo bem com você? Hoje estamos aqui para mais um episódio do Desafio de Ser Você. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Hoje será com a Margarete, que estará dividindo um pouquinho aqui com a gente da sua experiência de vida. E ela já aqui para dividir essa telinha com a gente. Oi, Sueli. Oi, Emily. Seja bem-vinda. Estou aguardando a Margarete ficar online aqui. Uau! Oi, boa tarde. Hoje a minha tá funcionando. Eu já estou te vendo. Vocês estão me vendo. Ontem eu também estava te vendo, você que não me via, né? Não. Oi, Celi. Torquete. Oi, X. Oi. Seja bem-vinda. Oi, Seja Shirley. Boa bem-vinda. tarde. Seja bem-vinda, Margarete, a esse episódio. Eu sempre falo assim que o desafio de ser você, ele é um quadro. Obrigada, Sueli. É um quadro de histórias que inspiram, que a gente vem aqui para dividir um pouquinho, né, da nossa experiência, porque também não tem como dividir tudo, de aprendizado. E eu falo que a gente se inspira na história do outro, de superação. A gente não precisa errar, né, para aprender. A gente pode aprender se inspirando na história da outra pessoa, naquilo que ela já foi forjada, né, naquilo que ela já tem de experiência e que ela pode contribuir para o outro. Então, seja bem-vinda. Conta um pouquinho para a gente quem é Margarete Godoy. Boa tarde, quero agradecer a presença de vocês. Na mesa, tá? Tô com um filhote em casa aqui, mamãe e filhote de 3 anos. Às vezes vou precisar parar um pouquinho para dar atenção para ele. Mas, enfim, a minha infância foi um pouquinho difícil, passei por várias vulnerabilidades, teve separação de pais. Aí, na adolescência, eu vivi com pessoas que tinham alguns comportamentos não lícitos. Então, assim, eu costumo dizer que eu tinha tudo para dar errado. Mas como Deus já tinha um chamado na minha vida, ele falou, não, minha filha, toda vez que eu ia para um caminho, ele me buscava de novo, não, volta aqui, porque eu sou o centro da sua vida. Aos 20 anos eu me casei, meu esposo queria muito ter um filho, e eu não queria ser mãe. Eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer para trabalhar, estudar, ter um filho, casa, marido? Eu achava que eu não ia dar conta. Mas, enfim, 5 anos depois de casada, eu tive o Alejandro, que foi o meu primeiro filho. O Alejandro foi um anjo na nossa vida, meu Deus do céu. Era Deus no céu e o Alejandro na terra. Sabe aquela criança doce, meiga? Ele era uma inspiração. Até me ensinar a dirigir, o menino me ensinou. Você acredita? Olha. Ele tinha uma paciência, o pai dele não. Meu Deus do céu, vou ter que falar de novo. Aí ele falava, mãe, calma. Se não der, eu desço do carro, eu olho para a senhora, vejo se tá perto, aí você para, hein? Quando eu falar para, você para. Aí, quando ele estava com 8 anos e meio, ele começou a ter uma hepatite, e aí teve depois disso, vários procedimentos, e enfim, Deus levou, está lá no céu. E naquele dia eu senti que Deus tinha um propósito, porque eu olhava ao meu redor e falava assim, não é normal, eu não conheço nenhuma mãe, ainda mais na idade dele, ele tinha 9 anos, tinha acabado de fazer 9 anos, e Deus falava muito comigo, assim, né? Que ele mesmo abria a cicatriz e ele mesmo fechava. E eu falei, Senhor, vou esperar em Ti, porque eu não sei qual que é o propósito, eu não sei como que vai ser a minha vida daqui para frente. E, enfim, resolvi mudar tudo. Resolvi mudar de trabalho, que eu não aguentava mais. Nesse momento, eu era inspetora de aluno em São Bernardo do Campo, e foi um momento muito difícil. Teve uns colegas de trabalho que não entenderam, falaram algumas coisas assim inconvenientes, e eu falei que era o momento de sair. E eu era a provedora da casa. Eu falava, meu Deus, como que eu vou sair do meu trabalho? Eu era efetiva, concursada, e como que eu vou sair do meu trabalho? E aí, como que vai ser? Mas Deus preparou tudo. Eu já estava terminando a pedagogia, e aí eu entrei no contrato do Estado, e depois disso eu canalizei
aquele sofrimento, aquela dor no estudo. E eu estudava tudo que era concurso que tinha, eu ia estudar, estudava, não, sabe assim, eu não vivi o luto, assim, de uma forma triste, deprimida. Eu chorei várias vezes, eu tive o conforto, tive pessoas ao meu lado que me ajudou muito, eu falo muito da palavra, pastores, sabe assim, eu fui bem acolhida. Eu já ia Eu, perguntar exatamente isso, né? De que forma que você lidou com esse luto, porque assim, seu filho começou primeiro com uma doença, né? E sim. aí, quanto tempo que ele viveu nessa doença para depois ele partir? E como que você entrou em negação primeiro ou você já foi direto lidando com essa dor? Porque é uma dor muito forte, uma dor muito profunda. Só quem sabe é quem já passou por ela, né? A gente que não passou pela situação, a gente imagina, mas não chega nem perto, né? Que é o sentimento que uma mãe tem de ter um filho que Deus levou, né? Então, nesse processo foi muito rápido, foram 6 meses. A gente descobriu em julho de 2013, quando foi em fevereiro de 2014 ele faleceu. Então, nesse processo do hospital foi muito doloroso. É porque eu encurtei o espaço, assim, sabe? Foram muitos procedimentos, muitos exames, foram muitas coisas. E chegou no momento que ele estava tão vegetativo, com tanto aparelho, com tanta coisa, que eu fazia jejum, eu fazia propósito, eu orava, eu fazia tudo que a gente imagina, né? Enquanto ser humano, dentro das nossas possibilidades. E nisso, eu senti, assim, que tinha um propósito. Ele era um anjo mesmo, ele era uma criança diferente. Não sei se tem pessoas aqui, primas do meu marido e tal, que ele viveu muito. Eles falavam assim, gente, mas como o Alejandro é? Ele era aquela criança que se ele fosse na sua casa e você visse que você estava lá estendendo a roupa, ele pedia para ajudar. Ah, eu lembro que ele falou para a Lu, posso te ajudar a recolher a roupa? Com 5 anos de idade. Pensa que uma criança de 5 anos quer fazer isso? Não, quer brincar. É o normal. Eu trabalho com educação infantil, veja, é o normal, é a fase deles. E ele estava sempre ajudando, muito proativo, muito meigo. Ele tirava a blusa dele e dava com um amigo. Ele era essa criança. Se ele ia para a escola, ele tinha borracha, aí o amigo dele não tinha, ele falava assim, vinha com aquela carinha, ai, mamãe, mas meu amigo não tinha, por isso que eu dei. Eu falei, Alejandro, você vai ficar sem a borracha, mas meu amigo não tem, mãe. Eu falei, mas e você, meu filho? Aí ele, não, mas é meu amigo. Eu falei, ah, Jesus. Aí, E, enfim, e esse pode momento, falar. né, que você está falando que ele era uma criança muito de Deus, assim, né? Muito Sim, querida por todos, que espalhava sempre essa sim, energia boa, né? De estar ali com a presença sim, dele. Você, você falou que você fazia oração, fazia as promessas, fazia tudo mais, né? sim. Você chegou a culpar Deus por ter levado seu Não, filho, apesar dos pedidos que você não, fez? não, não culpei. Eu acredito que Deus já falava comigo nesse processo, porque assim, eu pulei uma parte, né? Eu fazia pedagogia, eu trabalhava em 2 escolas, trabalhava lá em São Bernardo, e no final de semana eu trabalhava na escola da família. Eu ficava pouco tempo com meu filho. E nesse processo de 6 meses, como ele ia para o hospital, voltava, ia, voltava, eu fiquei muito com ele. Então, eu fiquei de licença no trabalho, eu fiquei. No último mês, ele ficou 30 dias direto, porque ele ficava, vamos supor, 15 dias internado, aí vinha de alta, aí ficava uns 3, 4 dias, aí porque deu aplasia de medula, ele não produzia sangue. E aí tinha que voltar para fazer a transfusão de sangue. E aí, nesse último mês, eu fiquei muito com ele. Eu acho que foi uma despedida. E aí, sentava no meu colo, ele já tava gigante, assim, sabe? Ele tava tomando tanta medicação que ele tava muito inchado também, tava quase do meu tamanho. E aí eu senti que eu falei, não, esse momento é para ele, eu tenho que ficar com ele, eu não sei o que, que vai ser daqui para frente. Por isso que tem vezes que eu faço os vídeos e falo, a gente só tem hoje. Hoje é o melhor dia da nossa vida, porque a gente não Verdade. sabe. Não é amanhã, se é aquela pessoa que você tanto ama vai estar do seu lado, ou se você vai estar aqui, né? A gente não sabe. E Verdade. Eu aí Deus sempre falo isso também sobre o hoje, né? A gente, o ontem ele já passou, a gente vai carregar os aprendizados, as experiências. É que a gente às vezes acaba carregando muita dor também, né? Muito peso, vamos dizer assim. Até a gente aprender, a gente continua carregando aquele peso, né? Mas amanhã a gente também não está lá. Então a gente tem que fazer um sim, esforço
para estar presente no aqui e no agora, que é o momento que eu estou aqui com você, falando com você, é o único momento que eu tenho, né? É aquele que eu estou presente. Se eu ficar focada, né, no que passou lá atrás, eu não estou aqui, e se eu ficar muito lá na frente, eu não estou aqui. Preciso pensar lá atrás? Preciso pensar lá na frente? Preciso também, né? Mas o foco, o que eu posso fazer agora, neste momento, né? Quais dores eu preciso me curar? O que eu preciso aprender? O que eu preciso evoluir? O que eu preciso contribuir também para que quem está do meu lado possa sair melhor, né? E aí, você contando a história do seu anjo, né? Que é o anjinho que está com Deus, das coisas boas que ele deixou, né? O que você decidiu fazer a partir da partida dele? Então, que nem eu falei, primeira coisa, fui mudar de trabalho. Mesmo, ontem você falou do empreendedorismo e mais do CLT, eu não tinha nada, nem pensava em empreender, não tinha emprego em vista, eu só estava terminando quer dizer, eu tinha terminado a pedagogia, eu terminei em 2013, foi isso mesmo. Eu tinha acabado de terminar a pedagogia, a única coisa que eu tinha era aquele certificado. E eu não pensei, o que que eu vou fazer, o que que eu vou comer, não, eu só falei, não dá mais para ficar aqui. E aí fui lá, pedi exoneração. E a partir daí eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? E aí eu conversando com as colegas, elas falaram assim, mas você pode se inscrever para o contrato do Estado, não sei o quê, bibi, blá, blá, blá. Aí foi isso que eu fiz. E aí eu ia nas atribuições, fiquei quase que um mês indo. Toda semana tinha, eu ia, mas aí eu não conseguia pegar a escola, não sei se era a distância, eu não lembro o que que era. Acho que tinha um tanto de vagas e aí eu não conseguia. Acho que só na quarta semana que eu fui que eu consegui pegar a vaga. E nesse processo, eu também, aí eu doei as roupas dele. Ele tinha roupa nova, porque eu comprei em dezembro para o Natal. Em janeiro ele fez aniversário, ele veio para casa, a gente comemorou o aniversário. E quando foi em fevereiro, né, ele partiu. E aí ele tinha roupa que ele não tinha usado. E aí eu falei, não vou me apegar a isso. Eu doei as roupas. Eu fiz todo o processo, sabe, assim. E eu sempre, assim, falava com Deus, Deus, eu não consigo enxergar, mas o Senhor quer me dizer o quê com isso? Não é possível, sabe? Assim, eu ficava, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí. E fui vivendo. O meu esposo não aceitou muito bem, até hoje é muito difícil. Tem pouco tempo que eu comecei a falar assim nas redes sobre isso. Eu falava com as pessoas ficavam impressionadas. Nossa, como que você fala assim do seu filho? Eu falo, porque a vida é do Senhor, é Ele que dá, é Ele que tira. Eu conversei muito também com a tia do meu esposo. E ela falava muito de Deus para mim, assim. Eu sinto que era o próprio Deus que usava a vida dela para falar comigo. E aí eu fui me acalmando, eu fui aceitando. Eu acredito que eu não passei pela culpa, porque eu fiquei esse tempo com ele. Só que hoje eu já sou diferente, eu não trabalho em duas escolas, que nem eu trabalhava. Eu não fico mais. Fora os eventos, né? Que agora eu inventei de ser empreendedora. Fora os eventos. Mas assim, trabalho mesmo, assim, que nem eu tinha antes, certo, fixo, tinha que ir, tinha horário. Eu falei, não, a gente vai viver com o que a gente tem, a gente pode melhorar a cada dia, mas o foco é o meu filho. Tanto é que eu acabei de chegar, tive que buscar ele hoje na escolinha, e eu falei assim, não, eu vou chegar em cima da hora para falar com a Janete, mas eu vou buscar meu filho, porque hoje a prioridade é meu filho. Então, é o que você falou no começo da live, a gente aprende com as experiências dos outros, mas também a gente aprende com as nossas próprias experiências. Então, com esse filho eu quero fazer diferente. E que bom que você aprendeu com as suas próprias experiências, porque tem coisas que a gente acaba não aprendendo, né? Eu falo assim, que existem situações que elas vivem se repetindo na nossa vida, que a gente fala assim, nossa, mas está acontecendo de novo isso. E aí você vai percebendo que está se repetindo, porque a gente não aprendeu ainda. Então, existem situações que vão continuar se repetindo na nossa vida para que a gente aprenda. Eu entendo hoje que Deus tem um plano para a nossa vida, que a gente tem uma caminhada, a gente veio para uma missão. E uma delas é nos tornar alguém melhor. Sim. Passar pelas dificuldades, passar por tudo que acontece, realmente crescendo, nos amadurecendo, nos... eu falo que a gente vai sendo moldado para que a gente confie plenamente
naquele que nos criou, que é Deus, né? E vai depender muito daquilo que a gente se dispõe a fazer, da nossa fé e da nossa permissão em aprender. Porque assim, quando a gente desapega um pouco dessa dor e você fala assim, não, eu preciso, o que eu preciso aprender? Que nem você falou assim, Senhor, o que eu preciso enxergar com tudo isso? Então é muito importante a gente fazer perguntas, né? Às vezes existem alguns momentos que a gente vai parar assim, um momento de dificuldade, nossa, mas por que isso está acontecendo comigo? Vai ter momentos que a gente fala assim, tudo acontece comigo, qualquer dificuldade acontece comigo, vai ter momentos assim. Só que eles sejam rápidos, porque a gente precisa perguntar o que eu preciso aprender com isso? Por que essa situação está acontecendo comigo? O que eu preciso aprender com ela? Porque às vezes, se é uma situação que envolve outras pessoas, a gente pode, de repente, apontar o dedo para o outro, né? Ó o tanto de dedo apontado para mim, né? Então, o que eu preciso aprender, né? Ó, 4 dedos apontados para mim, para que essa situação não se repita mais. Né? Eu falo que é que nem andar de bicicleta. Eu vou cair toda vez que eu subir em cima de uma bicicleta até eu aprender a andar. Quando eu aprender a andar, eu vou estar em equilíbrio. E o equilíbrio é isso. Um dia você chora, no outro você sorri. Mas o que você aprendeu, né? Com a dor que você vivenciou, o que você carrega de experiência? Você carrega a ferida aberta ainda ou você já conseguiu se curar, né? Então, quando você conta, né, do seu filho, eu vejo muito isso. Eu acredito que eu já me curei. É lógico que tem datas, é que assim, o luto ele tem um processo e assim, a gente sempre vai sentir saudade. Mas Sempre. aquela dor que eu sentia no começo, principalmente Natal, 4 de janeiro, que era aniversário dele, algumas datas marcantes, assim, tanto é que a gente não montava mais árvore de Natal. Tem 9 anos que ele faleceu. Foi 2014, 9 anos. Esse é o primeiro ano que a gente montou árvore, porque ele sempre estava lá envolvido, meu marido não queria, então eu respeitei, porque ele está em outro processo diferente que o meu. E aí Deus tem falado desde o começo do ano muito ao meu coração sobre isso. Falar mais, de repente tem pessoas que estão precisando ouvir isso, porque eu não tive assim uma pessoa que passou por isso e falou, olha, eu passei por isso. Mas olha, fique em paz. Essa dor é latente agora, mas ela vai diminuir, sabe? E falando assim, os passos, eu tive pessoas que me acolheram. Mas assim, até de igreja eu tive que sair. Tinha uma igreja que eu frequentava, que é a quadrangular, eu amo de paixão. O pessoal, você vê, a celebração, vamos dizer assim, do meu filho foi numa segunda-feira. Tava lotado lá o velório, o pessoal da igreja, o pessoal da escola, que eu era estagiária. Eu não sei como eles fizeram, porque foi a escola inteira. Porque tem que ficar alguém na escola, né? Não pode fechar a escola, ainda mais escola pública. Passa supervisor e tudo. A coordenação lá mobilizou todos os professores, todo mundo foi, tava lotado. Eu olhava assim, eu falei, gente, como meu filho era querido. Era muito querido. Até hoje o pessoal fala, conversa comigo, referindo, né, a mãe do Alejandro. Tem gente que nem sabe meu nome. É a mãe do Alejandro. Aí eu falo, eita, esse Alejandro era famoso mesmo, viu? Quer dizer, é famoso ainda. Oi, Leide, tudo bom? Então, e aí Deus tocando no meu coração, fala sobre isso. Aí eu falei assim, Deus, como eu vou falar sobre isso? É um assunto que as pessoas não gostam de falar. Pode ver que na live já entrou várias pessoas, já saiu várias pessoas. Porque é um assunto que traz a dor e a gente não gosta, né, de mexer na ferida. E aí, Principalmente de filho, né? Porque a mãe com o filho, a gente tem as dores, né? Por exemplo, eu já perdi meu pai, eu já perdi algumas pessoas muito queridas, mas mãe e filho é algo muito mais forte, porque existe algo que a pessoa fala assim, nossa, a lei natural da vida é a mãe e antes do filho. Então, quando o filho vai antes da mãe, existe todo um processo com a mãe, né? E existe todo um processo com todas as pessoas ao redor, mas principalmente com essa mãe. Por isso que eu te perguntei, né? Como que foi esse processo, né? então, Do aí antes da esse pessoal, doença, né? E tudo. Porque daí antes entra da aquela questão doença, de aceitação, né? antes da doença que nem eu te falei, eu era muito distante dele, porque eu trabalhava muito. Trabalhava em 2 escolas, eu fazia faculdade, estava fazendo TCC. Pensa,
Gente do céu, eu não sei como eu consegui sobreviver a tudo isso. Eu falo, gente do céu, era o Senhor na minha vida, porque eu mesma não tinha condições. E aí depois ainda passou por todo esse processo de hospital. Eu falei, Senhor, se não fosse tu, ó, eu já sou magrinha, eu fiquei assim, ó. Eu cheguei a 48 quilos. Hoje eu peso 55, só para ter uma ideia. Eu cheguei a pesar 49 quilos. Eu não tinha vontade de comer nesse processo de hospital. Então, eu acho que naquele processo de hospital, acho que eu vivi um verdadeiro luto. E aí, ali, mesmo no hospital, tinha cultos lá, tinha pessoas que Deus preparava e falava comigo. O que ele teve, que é a aplasia de medula, é comparado a um câncer. Só que eles nunca me falaram esse nome lá. Não sei se porque não era, não sei se é porque queriam amenizar um pouco. Você ter uma ideia, quando mudava o plantão, os médicos, eles não iam lá falar com os enfermeiros, com os outros médicos, eles iam perguntar para mim, como que é o caso do seu filho? Eu já estava me sentindo lá da medicina. Eu falei, meu Deus do céu, vi uma junta médica. Era tão surreal a história do meu filho, era uma coisa que ninguém descobria. A princípio, eles ficaram meses. Olha, mãe, é uma hepatite, mas a gente não sabe qual é a causa. Não sabe se é A, se é B, se é C, não fechava o diagnóstico. E até que foi, né, indo para outros órgãos e tal. Mas eu entendo que tudo foi um processo de Deus. É como se fosse uma desculpa, sabe? Olha, a gente não encontrou. Mas Deus sabe de todas as coisas, não é mesmo? E aí vocês estão me ouvindo? Oi, Coloca aí nos comentários. Ah, voltou, oi, Janete? acabou a energia aqui. Acabei de colocar nos dados móveis. Não Voltou. falei que é forte? Não pegou? Oi, Simone! A Acabou de Simone novo. conhece. Acabou a energia. Acabou Acabou, acabou a energia. Voltou, acabou de novo. Eu coloquei nos dados móveis agora. Agora dá isso pra gente mesmo. Por que continuar. eu falei ontem que tudo acontece nessa hora? É espiritual puro. Mas é gente que já conhece a verdade, né? Boa noite. Deixa eu Deixa dar eu um colocar aqui. jeitinho Boa nessa luz. Ficou noite. forte agora, menina, porque aí É. melhorou. Então, aí quando eu chegava na igreja, as irmãs olhavam com aquela cara de piedade pra mim, com dó. Ai, irmã, não sei como você aguenta, ai, não sei o quê. Começaram a chorar. Aí eu falei, acho que tá na hora de eu mudar de igreja. Eu falei para as irmãs, sabe o que elas falaram? Você tá certa. Aí eu falei, hã? Eu nunca vi isso, né? Porque geralmente né, a igreja quer chamar os membros, né? Quer que fique lá. Ela falou, você tá certa. Ai, então E aí foi, eu acho que essas coisas acabou. me ajudaram bastante. Hã? Aí a Gina tá falando, acabou aqui também, que é minha vizinha, Ah, minha amiga. então, aí essas coisas foram me ajudando, né? Foi o colo que eu tive lá da família do meu marido, né? Que me ajudou bastante. A Simone tá aí na live, ela sabe, tia Mara, todo mundo de lá. A Aline, se eu for falar, vou ficar até amanhã falando. E assim, eu ter mudado, eu mudei de trabalho, mudei de igreja e depois mudei de casa. Vendi a casa, ninguém acreditava. Eu morava no Eldorado nessa época, vendi a casa e fui morar de aluguel. Eu acho que eu falo que eu sou improvável, sabe? Assim, eu falei, gente, mas é Deus, não sou eu não, porque eu Mas sou é que aquela pessoa você, medrosa. de uma certa forma, né, Margarete, você foi cortando alguns vínculos que causavam dor para você, né? Então a gente sempre escuta falar assim que às vezes quando você está neste processo, em um processo que você perde o chão, né? Você literalmente perdeu o chão daquilo Sim, que você tinha como seguro, que era a sua família, né? E seu filho. Então, assim, o que que, da forma como você descreveu, você foi mudando os lugares para também você conseguir passar por esse processo de luto com dentro das suas forças, né? sim, Porque se você sim. continuasse no mesmo lugar, você via que as pessoas estavam lamentando muito mais do que você, né? E você que tinha que ter força por você e pelo outro, né? Porque quem tinha ficado sem o filho era você, né? Que é a mãe. E não que a dor do outro seja maior, que é aquilo que eu te falei, né? Cada um sente de uma forma. Não tem como a gente metrificar,
mas a forma como a gente vai estar superando isso, a aceitação, como você falou assim, você não falava disso nas redes sociais, né? Mas Não, não tem muita falava. mãe que perde filho e ela entra num processo mais doloroso do que o seu. O seu, de uma certa forma, você já tinha uma aceitação, você viveu a doença ali, ó, nos voltou, Sim. uma doença Ah, ali, e você, de uma certa forma, Deus foi colocando pessoas sim. ali para que pudesse ir jogando aquela semente, só que você foi recebendo ela, falando assim, seja como Deus quiser, né? E que o que tiver de ser, será, porque você também viu o sofrimento do seu filho ali, e entre ver Sim. ele sofrendo e ver ele partindo, né? Mãe tem disso também, né? Eu prefiro ver meu filho bem do que sofrendo. Só que Sim. existem muitas, eu falo isso porque eu tenho cliente, paciente de terapia que passa por essa dor do luto e cada uma reage de uma forma, né? E é importante você falar e as pessoas conseguirem olhar para você e falar assim: nossa, ela conseguiu superar. Faz 9 anos, você tem saudade ainda? Essa dor ela tem uma Sim. conotação diferente Sim. porque você já passou por o processo lá atrás, mas ela vai doer sempre, né? Só que de Sim. forma diferente. Hoje você já consegue falar sobre o assunto, consegue expor, trazer para isso, lembrar e de uma certa forma mostrar para as mãezinhas que ainda estão sangrando, né, que existe sim a possibilidade de você não sangrar mais, dessa ferida cicatrizar. A cicatriz vai estar ali, o amor vai continuar existindo para sempre, né? E você vai lembrar com saudade e você vai conseguir dessa forma também realmente ajudar outras, eu falo mãezinha, né? Porque outras mães, né, que Sim. carrega essa dor ainda e ainda vive no loop. Lembra do loop que eu te falei no início, né? As situações elas se repetem até que a gente aprenda, né? Então tem gente que tá como fosse uma flor, né? Que tem as pétalas, né? Vamos imaginar uma flor vermelha linda, né? Com aquelas pétalas macias, só que o galho dela é um galho cheio de espinho. E aí, quando você tá na dor, você tá ali segurando o galho, o espinho tá te machucando, mas cada vez mais que te machuca, mais você aperta e mais você é ferida. E aí você está segurando uma flor, uma rosa linda, que tem um perfume, que tem a beleza. Só que apesar de você ver a beleza, você não consegue sentir, porque o que você está sentindo é o espinho cravado na sua mão. Então, qual é a dificuldade da pessoa soltar? Quando ela solta, ela vai continuar sentindo a dor na mão, né, desse espinho, usando essa analogia. Só que aos poucos, essa dor ela vai cicatrizando e vai ficar a cicatriz, a marca Sim. ali. E ela vai poder olhar e sentir o perfume da flor, contemplar a beleza das pétalas, daquela energia que uma rosa traz. Só que ela vai precisar soltar. Quando solta, você vai continuar sentindo dor. Então, ontem a gente falou da gestão das emoções, né? Você gerenciar Isso. suas emoções não quer dizer que você não vai sentir a dor. Pelo contrário, você vai sentir a dor. Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, mas eu já aprendi a gerenciar as minhas emoções, por exemplo. E aí ela nega a dor. Isso não é gerenciar as emoções, é jogar para debaixo do tapete e não Sim. lidar. Quando vier, vai ser muito pior. Então, assim, uma coisa é ter clareza que você está ali se apertando e com isso você vai sentir mais dor, porque você não está lidando com uma situação, né? E o aprendizado, o que que eu preciso aprender com isso? É soltar, é desapegar. Quando você desapega, no momento que você faz isso, dói muito mais. Porque Bom. tá cravado o espinho, tá cheio de espinho. E aos poucos a gente vai tirando aqueles espinhos e vai ficando as cicatrizes. Isso a gente Uhum. fala na questão do luto, mas também tem todas as outras situações que nos causam dor fortíssima. Aquelas situações que nos forçam mesmo a gente olhar para dentro e vai falar assim: nossa, qual o sentido da minha vida aqui neste momento? Né? Então, vai ter pessoas que vai estar ali se perguntando, e às vezes, como você falou assim, você poderia até ter se culpado, porque você, por muito tempo, foi uma mãe ausente por conta do trabalho, né? Mas você teve a oportunidade de vivenciar alguns momentos muito íntimos e ali próximos com ele e que superou, que você falou assim, nossa, ainda bem que você teve essa oportunidade, né, de você Pode ser. realmente passar por esse luto,
né? E seguir em frente, né? Aí você comentou que hoje você foi buscar seu filho, né? Como foi a Sim. chegada desse novo membro da família? Então, aí, que nem você disse de soltar, né? Voltar só um pouquinho. Tanto é Sim. que no último dia que eu saí, né? Tava vários procedimentos lá no meu filho. Eu cheguei em casa, eu orei. Eu falei, Senhor, eu chorei. Nossa, eu chorei tanto esse dia. Acho que eu chorei mais no dia anterior do que no dia mesmo. Porque ali eu já tinha tido a revelação, sabe? Do Espírito Santo. Eu falei, Senhor, eu já tentei de tudo. Eu falei exatamente o que você disse, seja feita a tua vontade. Porque até então eu estava sendo egoísta, né? Tava pensando em mim, queria ele comigo e tal. Falei, seja feita a sua vontade. Aí, enfim, de madrugada o telefone tocou e eu já tinha sonhado. Tudo o que aconteceu, o Espírito Santo já tinha me revelado, através de sonhos. Tanto é que eu falei, nossa, eu tô sonhando, eu tô acordada, porque repetiu, sabe? Aí, enfim, depois que passou, foi em 2014, tinham várias irmãs que falavam assim para mim: Olha, eu não te conheço, mas você vai ser mãe. Aí eu, hã? Eu ser mãe? Imagina, já tô velha. Eu não, né? E eu também não contava a história, né? Não, eu não, porque o pessoal perguntava, né? E eu na escola fazia reunião de pais. Aí os pais perguntavam: Você tem filho? Aí naquela época eu falava que não. Hoje eu falo que eu tenho dois, um no céu e um na terra. Sim. Mas naquela época eu falava: Não, não tenho filho. E aí, quando elas contavam algumas coisas assim, né, de experiência, porque quando eu chego em casa, isso. Aí, às vezes eu falava assim, eu também fazia isso. Hã? Mas você falou que não tinha filho? Então, aí eu tinha que contar a história. Não. Aí, enfim. Sempre essa revelação, você ainda vai ter um filho. A família do meu marido oraram. Depois que eu fiquei grávida, eu descobri que elas se juntaram tudo lá. Não sei quantos dias de joelho oraram para Deus me mandar um outro filho. Aí eu falei, gente, vocês nunca me contaram isso. Ela falou assim, a gente estava no propósito, não sei o quê, sabe? Fervorosa na terra. Eu falei, nossa. Aí, enfim, meu esposo não queria muito. Ele ainda é muito magoado, chateado. Imagina, eu não quero outro filho. Aí eu falei, mas você esqueceu que quem manda é Deus? É Ele que dá, é Ele que tira. Se Ele quiser que você tenha outro filho, você vai ter. Né? Aí eu já estava aceitando, porque até então eu também não estava querendo. Aí eu já estava aceitando mais. Aí eu já comecei a ler mais a respeito. Fui para academia, fui fazer caminhada, sabe assim, aquela preparação. Parei de tomar, né, as prevenções e tal. Olha, não deu um mês, eu estava grávida. Eu falei, nossa, era propósito mesmo. Já estava com 40 anos de idade. E eu achava que era velha. Eu falava, meu Deus, 40 Não, uma anos, porque eu idosa, tive. tá? 100 anos, né? A pessoa com 40 achando que tem 100 já. Na primeira gravidez, eu descobri com 15 dias que eu estava grávida. Isso que eu não tinha experiência nenhuma. Na segunda, eu não sabia que eu estava grávida. Sabe quem descobriu? Meu marido. Meu marido falou assim: Meu, você tá muito chata. Aí eu tava enjoada, chata. Ele vai fazer o teste, que eu acho que você tá grávida. Eu falei, eu tô grávida, não, imagina, que não sei o quê. E ele ficava assim na minha cabeça, com uns 3 dias. Até eu falei, tá bom, eu vou fazer só para desencargo. Mas para mim, não passava pela minha cabeça. Não, quando eu peguei assim, eu falei, hã? É sério mesmo? Tô grávida. Eu falei, gente, como vai ser a minha vida? Eu não sei, não me imagino mais. Com uma criança, um bebê dentro de casa. Mas ali Deus estava restaurando a minha vida, estava dando um recomeço. Que, nossa, que depois que o Nicolas nasceu, essa casa é outra. Gente, meu marido é outro, mais alegre, mais animado. Tá lá trabalhando, montou um negócio para ele. Antes eu chegava do trabalho, sabe onde que ele estava? No sofá assistindo Netflix. Eu falo, meu Deus, você não vai reagir não? Não vai fazer nada da sua vida? Tá bom aqui, desse jeito, tô assistindo filme. Nossa, eu ficava incomodada de ver ele daquele jeito. Eu falava, Senhor, o que que eu vou fazer? Ele não queria passar no psicólogo. Ele não queria fazer terapia. Ele não queria fazer nada. Eu ainda passei por psicólogo pouco tempo, mas passei, acho que 1 mês, 2 meses.
Mas aí chegou uma hora que todo mundo tava repetindo, eu falei, não quero isso não, eu vou confiar em Deus, que Deus tá muito melhor ouvir a palavra do Senhor. E aí o Nicolas foi a virada de chave. Tanto é que esses dias Deus me revelou, né, para eu falar sobre esse processo. E eu falei, Senhor, como eu vou falar disso? As pessoas não gostam desse assunto que eu estava falando naquela hora. Aí ele falou assim: você vai enfatizar a vida, o hoje, o que elas podem fazer, o momento presente, que nem você disse. E aí eu falei, meu Deus do céu, Jesus. E eu achando que eu estava querendo curar as pessoas lá fora. Deus estava curando meu marido, trabalhando no meu marido. Porque aí eu comecei a fazer live falando disso. Aí quando eu chegava aqui, que às vezes eu fazia lá no carro, né? Já para ele não ouvir. E aí quando eu chegava, que ele estava em prantos, chorando, porque ele não chorava. Precisa também pôr para fora esse sentimento, reconhecer e pôr para fora. E várias vezes, acho que eu já falei umas 3 ou 4 vezes aí, e toda vez. A última foi, não sei se foi lá na Sueli, teve uma última que tem pouco tempo, como semana, não sei. E aí eu cheguei tarde aqui em casa, tava tudo escuro, o Nicolas dormindo, e ele tava lá chorando. Eu falei assim, eu não vou falar muito, porque o trabalho é de Deus, né? Eu falei, eu só vou falar uma coisa. Deus está te curando. É necessário esse processo. Aí ele também não conseguia falar, né? E aí eu falei, gente, como que é as coisas de Deus? Eu acho que Deus me fez esse movimento comigo, mas na verdade, primeiro é para curar a minha casa. E eu achando que era lá fora. Ah, são as mães de lá de fora. Não, é aqui em casa. E a cura, ela acontece primeiro dentro de cada uma de nós, né? Porque a dor, não tem como você ajudar o outro se você também tá ali, ó, grudada no espinho, né? Enquanto você não soltar, você não chorar, enquanto você não tirar o espinho, enquanto não cicatriza ali nesse momento, que acontece? Não tem como você ajudar a outra pessoa, tem como você apoiar, né? Sim. Tem como você ser solidária, mas ajudar efetivamente não, porque você ainda sangra, você ainda dói. E aí, quando começa o processo em você, que você começa a ser curada, né? A gente fala isso muito no emagrecimento também, sabia? Por exemplo, porque é muito mais fácil, por exemplo, se você vê uma pessoa que emagreceu, vamos por lá, 15 quilos, e aí você que sempre foi magra, né? Eu vou confiar em você que sempre foi magra para me ajudar a emagrecer ou na que emagreceu 15 quilos? Aqui emagreceu 15 quilos. Entendeu? Então você Então, passou pela dor, você perdeu um filho. Por mais que eu possa ajudar alguém a passar pela dor do luto, né, como terapeuta, acompanhá-la, quem mais vai ter mais autoridade para ajudá-la se alguém que já passou pelo mesmo processo? Elas então, vão tanto escolher é eu ou vai escolher você? Vai escolher eu, você. tanto é que eu lancei, tô terminando, né, de esquematizar a minha mentoria Recomeço. Justamente que fala sobre isso. Para as mãezinhas, né, e para as mães que passaram pelo luto e que carregam a dor de perder um filho, né, e que Sim, ainda está no processo de negação, que ainda está no processo ali que não consegue soltar, né? E aí você já conseguiu, né? Então você relata muito isso. Eu confiei na palavra que Deus mandou para mim, né? Então quando você confiou, nem todas as pessoas não receberam a palavra, recebem. Só que aí apega ali naquela dor ali, fala assim, não vou soltar isso daqui. Enquanto elas não soltarem isso daqui, elas não vão conseguir contemplar a flor. Elas vê a flor, elas vê a vida e muitas vezes ela não consegue ver porque a dor é tanta e ela já acostumou com aquela dor que ela sente que ela também não sabe fazer diferente. Aí chega você que já passou por essa dor, que já perdeu seu filho e você vivenciou essa dor e você aprendeu a soltar, tirar cada espinho, porque são vários, entendeu? Da perda, de lutar, o depois sem a criança em casa, o depois. Tanto é que você foi mudando de ambiente, você saiu das escolas, você saiu da igreja, na onde você estava, você mudou de casa, você mudou tudo. Então você realmente recomeçou, né? Por quê? Para você funciona assim. Aí você vai entendendo cada mãezinha, que cada uma tá ali no processo apegada à dor. A gente não cresce se a gente continuar apegada à dor.
A gente não consegue ajudar o outro se a gente continuar apegado à dor, né? Enquanto eu não soltar, independente da dor que seja, de olhar para ela, porque muitas vezes a gente tem medo e receio de olhar para aquela dor. Você fala, mas já está doendo tanto, se eu olhar vai doer mais ainda, né? E esse olhar para essa dor que está ali doendo que vai libertar. É quando você solta, que você olha para ela, que você falou assim, chorei até não querer mais. Por quê? É você esvaziar. A gente vai precisar chorar. É legítima a dor. Não é porque eu consigo gerenciar minha emoção, não é porque eu consigo que eu não vou sentir a dor. Eu vou sentir a dor, eu vou chorar, vou sentir o cansaço, eu vou sangrar da mesma forma. Mas o que eu vou fazer a partir disso é que tem a grande diferença, né? Eu vou conseguir olhar para essa dor, ver que eu estou sentindo isso, limpar e cuidando. O que eu preciso fazer para ir limpar isso daqui, né? Você passou pelo processo, né? Então você vai ter o quê? A experiência de ajudar quem está passando ainda por essa dor. Que ela fala assim, mas ela não entende que ela não perdeu um filho, né? Sim, sim. Entendeu? E Eu aí, pensava assim, quando as pessoas falavam assim, eu entendo, eu não falava, né? Mas eu pensava, como que entende se você não passou por isso? Né? entendeu? Sim. Essa é a chave. Essa é a chave de Agora, você realmente for, né? tinha pessoas que falavam mesmo, olha, eu não consigo mensurar qual que é o seu sentimento, mas eu acredito que não seja fácil. E falaram várias vezes, de repente, se fosse eu, não ia aguentar. Você é muito forte. Aí eu sempre falei, não sou eu. Eu, por mim, eu já tinha desmoronado. É o Senhor. Hoje eu vejo que é o Senhor mesmo. Porque até a vida do Nicolas. Gente do céu, quando que eu imaginei que eu ia ser mãe? E nem te falei lá no começo, eu nem imaginava ser mãe. Aí depois que meu marido insistiu tanto, aí fui mãe. Aí depois de quantos anos? 15 anos, né? De diferença entre um filho e outro. E eu lembro até no parto foi diferente, porque com o Alejandro eu fui para um hospital e eu tive naquela posição ginecológica, foi muito constrangedora, foi difícil e tal. Com o Nicolas eu já reformulei, eu fui para uma casa de parto. Foi tudo diferente. Alimentação saudável, beber água, fazer atividade física. Eu ia caminhando para trabalhar. Eu fiquei até os 9 meses em sala de aula. Eu tive uma casa de parto e não podia ter nenhuma alteração nos exames. Se a minha pressão subisse, eu não poderia continuar o pré-natal lá. Eu ia ter que fazer num hospital. Eu falo, não, eu estou ótima, maravilhosa. Aí eu tive lá numa casa de parto. O pai acompanhou, fez massagem nas costas, cortou lá o cordão umbilical. Gente, foi lindo o parto. Foi assim, a coisa foi maravilhoso. Então, Ficamos no quarto, sozinhos, encheram a banheira, só que não deu tempo de ir pra banheira, mas sabe? foi mais rápido. Eu tive doula até antes, mas como o meu filho nasceu bem na pandemia, ela não foi. A doula não foi. Não é a Helena, não, mas eu tinha uma doula. E hoje eu tenho amizade com uma doula. Eu falei, nossa senhora. Já tá pronta para engravidar de novo. A cara dela. Também não, né? Também não. Já deu, né? Mas assim, é exatamente isso, Margarete. É você realmente seguir esse chamado, né? Que você tem, dessa dor que você carregou e você aprendeu a superar, né? Aprendeu a continuar sorrindo, apesar da perda que você teve lá atrás. E a vida continua, apesar dos apesares, a vida sempre continua, né? Então, é sempre carregar assim, como eu disse lá atrás, o que eu preciso aprender com isso? Eu sempre falo assim, a gente precisa estar presente no mesmo lugar que o seu corpo está, a sua mente, seu espírito precisa estar no mesmo lugar para você estar alinhada. Todos os milagres, eles acontecem na nossa vida e todas as realizações, eles acontecem na nossa vida quando a gente está alinhada, né? O como se alinhar, que é um processo, que é o que eu preciso aprender, para não ficar presa na dor que eu carrego lá de trás, de incapacidade, de mágoa, de raiva, de culpa, de culpar o outro, de culpar Deus, e não sair desse processo, porque o processo de negação, principalmente do luto, a gente culpa Deus.
por um processo. Eu não tive um filho, eu, por exemplo, eu não tive um filho como você, que cresceu e você conviveu, mas eu tive. Se hoje perguntarem para mim quantos filhos eu tenho 3 filhos, uma viva e 2 anjinhos também. Só que eu perdi com um mês, o outro com 3 meses, esse dava para saber que era um menino, né? Então foram. E eu não posso ter filho, né? Nossa. Então, assim, eu conheço a dor de perder ainda sem nem ter existido a criança ainda. E eu carreguei esse luto. Eu falo que durante mais ou menos 3 anos eu não podia ver uma criança, eu não podia ver uma mulher grávida. Tanto que quando eu fazia curetagem, que eu fiquei no hospital internada, me deixaram no mesmo quarto com 3 mãezinhas com um nenenzinho pequenininho e eu sem o meu, que eu tinha perdido com 3 meses ali, sabe? Então, foi uma dor muito grande. E eu passei, eu carreguei isso. Eu era aquela que ficava pegada aqui. E o meu filho nem tinha nascido ainda, não nasceu. Então, assim, essa dor da perda, eu vivi ela sem pegar, sem carregar. Então, eu vivia no imaginário, né? Se eu tivesse, outro dia eu falei assim, nossa, se o neném tivesse sobrevivido, essa história veio à tona semana passada, né? Ele estaria hoje com 20 anos, né? Hoje um mês, né? Então, estaria com 20 anos. Mas não era para ser. E eu sempre carreguei isso, mas por muito tempo eu culpei Deus. Eu conheço pessoas que culpam Deus também, Sim, né? Não sim, o meu conseguem passar por marido. esse processo. E de O meu pensar marido assim, não conseguiu se fazer alguém isso chegar para mim depois disso. e falasse assim, nossa, Deus sabe o que faz. Era a pior coisa que dizia para mim. Não me Sim, consolava falar, Deus sabe o que faz. E eu aprendi a sim. não dizer isso para as pessoas também, porque eu dizia isso para as pessoas. Deus sabe o que faz. Mas no momento que você está vivenciando a sua dor, você não quer saber se Deus sabe o que faz. Porque você está ali na dor que você perdeu. E eu não sabia naquele momento lidar com aquilo. E eu era muito novinha, eu tinha 20 anos da primeira e eu tinha 22 da segunda. Então, assim, até os 25 anos eu ainda carregava. Eu via uma mulher grávida e eu ficava assim, gente, podia ser eu que tivesse com a barriga grande, que estaria com o meu bebê. Então, eu ficava na minha cabeça vivendo lá no futuro, no se, e se, e se, e se, e eu não saía do lugar. Então, o que que eu percebi? Eu vivi muito tempo na dor porque eu não soltava. Então, o aprendizado, né, ele sempre vem de você olhar para outra pessoa que já superou aquilo, a mesma dor, e você conseguiu passar. Então, você sempre vai encontrar pessoas como eu, que o neném nem nasceu, né? E pessoas como você, que o neném nasceu, cresceu, você vivenciou uma parte ali, e de ambas as formas, você vai precisar aprender a lidar com essa dor. De você ter que chorar. Eu chorava e eu falava assim, não posso chorar porque Deus sabe o que faz. Não, você tem que chorar sim, Pode colocar pra chorar, tem fora, que chorar. Tem dia né? que eu Então, choro, assim, tem dia que eu ponho pra fora. sim, Que é nem o dia da saudável. árvore. Semana passada que eu comprei a árvore, eu fiquei emocionada. Eu falei assim, nossa. E assim, gatilhos, né? Que eu nem Sim, tava pensando e tal. sim. Aí, e meu marido que falou, não vamos mais montar árvore. Que nem ele falou, não vamos mais pro Ibirapuera. Tem uns 15 dias, um mês atrás. Nós fomos pro Ibirapuera, que o Nicolas estava aprendendo a andar de bicicleta, sem rodinha. E ele tinha quase 9 anos que ele não ia mais pro Ibirapuera. Você acredita? Olha só como que tá acontecendo a cura com ele também, Sim, sabe? e a cura ela acontece toda vez. Então, quando eu vejo você falando, mesmo que a minha experiência tenha sido lá atrás, Mas, mais de 20 mas anos, era uma era vida, uma dor mesmo com dor. legítima, né? E eu aprendi a passar por isso, eu aprendi a seguir em frente. Eu não podia escutar, eu começava a chorar. Eu entrava em a lágrima assim, e as pessoas falavam assim: "Nossa, mas só tava de 3 meses". Você Mas é entendeu? seu filho. Mas para mim era uma perda. E eu falava que eu tinha uma filha só. E aí, Mas era com a uma constelação, eu aprendi a dizer: eu tenho 3 filhos, sim. uma, né,
que é a mais velha, a Jéssica, e tenho 2 anjinhos. Então, assim, é o aprendizado de falar assim, você não exclui, você inclui, você considera, né? E eu sei que se eles estivessem aqui, eles seriam muito amados, mas eles estão em outra dimensão, que é na dimensão espiritual, e são muito amados da mesma forma, né? E a sua história, ela inspira pessoas que não falam para você, mas ela vê você vivenciando aquele momento. Então, o seu, quando você vai lá para a rede social e você consegue falar sobre isso, você vai ajudar muitas outras pessoas que não querem nem olhar para isso. Era aquele estado quando você falava assim, eu não tenho filho. Até que a vida vai te convidando e forçando a você falar assim, ué, mas e o filho que você teve? Por isso que você era obrigada a contar a história. A vida ela vai te cobrando, você não pode negar a sua história, você tem que levar como aprendizado. Eu sempre falo assim, a gente só tem bênçãos na nossa vida, né? Existem aquelas bênçãos que já vêm em forma de bênção mesmo, né? Que você olha e você fala, nossa, é uma bênção. E tem as bênçãos que são os aprendizados, que são bênçãos também. Então a gente tem uma vida cheia de bênçãos. Algumas a gente precisa aprender e a outras a receber, né? Que você nessa caminhada aprenda sempre a receber também, né? Porque você tem um aprendizado, o aprendizado ele é eterno, a gente é uma eterna aprendiz da vida, né? Mas aprenda a receber, aprenda a merecer. Você é merecedora de receber as bênçãos de Deus. Não é porque você viveu na dor e você viveu esse processo todo que você não merece o melhor. Porque enquanto você achar que não merece o melhor não chega. Cria uma trava. Eu sei que eu mereço o melhor, mas em algum momento, lá dentro, como você viveu um momento de perda, você acha que quando quase estiver ali, você vai perder de novo. Não vai. Porque realmente Deus tem uma proposta, um plano para a sua vida. E não só para a sua, para cada pessoa que entrou aqui. Quando você aprende a lidar com a dor, aprende a olhar para ela e falar assim, eu posso passar por essa ponte e se eu cair lá embaixo, eu vou me entregar nos braços daquele que me criou e vou vivenciar esse momento de realmente soltar, para que você possa aprender o que você ainda não aprendeu, mas mais do que isso, que você aprenda a receber, que você merece sim o melhor. Você é uma pessoa, eu gosto muito de usar a palavra magnífica. Você é uma pessoa magnífica, né? Existe luz dentro de você, existe luz no seu coração, existe luz através das suas experiências de vida, existe luz daquilo que você nasceu para viver e para espalhar para quem quer que cruze seu caminho, independente se a pessoa tem a dor do luto ou não. Mas primeiro, Deus ele vem nos curando em todo o tempo. E nesse momento que ele está aqui curando você, que você realmente fale para Deus, Senhor, eu permito receber tudo o que o Senhor preparou na minha vida. Amém. Eu permito. Pode mandar, Senhor. Eu quero que você deixe uma mensagem, Margarete, né? Foi uma honra para mim ter você aqui dividindo a sua história com a gente, a sua experiência, o seu aprendizado, a sua bênção com a gente. E eu quero que você deixe uma mensagem para as mães que ainda passam pelo processo do luto. Sim. A chave virou quando uma daquelas senhoras... Eu gosto muito de senhoras, gente, eu não sei, eu tenho uma simpatia, assim. Uma senhora da igreja, ela me parou e falou assim, ô, minha filha, eu sonhei com seu filho, com o Alejandro. Aí eu falei assim, sério? O que a senhora sonhou? Ah, então eu chamava ele, a gente tava lá no céu, aí ela, sabe, contou os detalhes. Era assim, tinha ouro, aí foi falando como que era lá, do jeitinho dela. E eu chamava ele, Alejandro, Alejandro, e ele não me ouvia. Aí eu, sério? Mas e aí? Aí ela falou assim, então, quando ele olhou pra mim, sabe o que ele me disse? Eu, o quê? Eu fiquei toda arrepiada, né? Que o nome dele não era mais Alejandro, era Davi. Aí eu falei, nossa, e a palavra diz, né, que a gente tem outro nome, né, lá no céu. E aí, o que eu deixo para as mamães? Que a gente tem que lembrar o que nos dá esperança. Qual que é a minha esperança? Continuar no Senhor para que eu tenha a salvação e venha ter a vida eterna lá com meu filho, lá no céu. Essa esperança que foi a minha virada de chave, depois que essa senhora falou isso para mim.
Essa é a mensagem que eu queria deixar para Linda, todo mundo. que experiência, né, que você viveu. É, a gente está aqui, oi Dani, a gente está aqui encerrando, né? E eu quero nesse momento realmente agradecer, foi uma honra ter você aqui comigo, a cada pessoa que está aqui presente com a gente na live, né? Que já passou, que está aqui ainda, a Edna, a Jaque e a Dani que chegaram aqui e todas as pessoas, né? Que passaram por este momento e que vai estar assistindo depois no momento agora, né? É, é uma honra também ter você aqui, que você possa realmente carregar esse aprendizado e se abrir para receber as bênçãos que Deus tem preparado para você que está vendo, né? Então foi uma honra, né, dividir esse espaço e esse momento aqui agora chamado vida, né, com a Margarete, que ela se dispôs a estar aqui, né, que ela possa inspirar ainda muitas mãezinhas, né, que ao longo, né, da caminhada dela e a você que vai estar aqui assistindo nesse momento. Se você chegou até aqui, você escutou toda a história dela, que você possa receber essa sementinha que foi plantada hoje, né? Muito obrigada. Gratidão. Muito obrigada, Janete, pelo convite.